A minha história, eu acho que é uma história bastante simples, comum, como a maioria das pessoas que eu conheço. Meu início de aprendizagem, de tudo, foi em casa. Minha irmã saía de casa, eu já deixava tarefa para eu fazer. Então eu fui conhecendo as letras, fui conhecendo números e a minha brincadeira favorita era brincar de escolinha. Claro que eu sendo a professora, né? Brincar de escolinha, eu sendo a professora. Na minha infância e adolescência ainda eu pratiquei vôlei, né? Eu fui jogadora de vôlei durante 6 anos. Mas aí eu já estava numa outra fase de vida, que era querendo ser professora. Porque eu fui fazer química no Pedro Gomes, mas a minha mãe ela tinha vontade que eu fizesse um magistério. E ela ficava em cima de mim, eu falava: mãe, eu não quero ser professora, eu não quero ser professora, o salário de professor não é bom, né? E aí acabei indo fazer o magistério, porque a minha mãe trabalhava na escola que tinha um magistério, e eu fui fazer esse magistério. Então eu terminei o ensino médio, né? E quando eu fiz o 3º ano do magistério, a Marília me deu uma sala de aula. E eu fui ser alfabetizadora. Primeira vez na minha vida que eu estava trabalhando, mas era assim, e com alfabetização. Nessa época eu tinha largado de ser professora, porque eu acreditava que ser professora e ser esposa não dava certo. Eu achava que casamento e escola não funcionava nunca. Por conta da gente ter que dedicar muito ao trabalho, né? E ter que dedicar também à família. Valda, gratidão pela disponibilidade em contar a sua história para a gente hoje. Você é mais uma das mulheres da série Mulheres Inspiradoras, que vai contar para a gente hoje essa sua jornada na área da educação, né, que é algo transformador na vida da humanidade. E você tem trilhado essa jornada aí, né, esse caminho de muita luta, de muitos desafios, mas de grandes conquistas também, né? Tem um tempo aí considerável nessa estrada e a gente quer conhecer aqui hoje essa história e divulgar e de compartilhar com as pessoas para levar essa inspiração para muita gente. Vamos começar lá na sua infância, o que você fez, como foi sua infância, o que você conta aí para a gente? Então, primeiro, bom dia, muito obrigada por você pensar em mim, né, como uma inspiração. Eu fico muito lisonjeada. E assim, a minha história, eu acho que é uma história bastante simples, comum, como a maioria das pessoas que eu conheço. Eu nasci no dia 3 de junho de 1967 e era a 11ª filha de uma família muito simples, né? Minha mãe, ela já trabalhava como professora, mas ela ainda não tinha nem formação superior. Meu pai, alfaiate e comerciante numa cidade do interior. Meu nascimento foi um nascimento muito marcante para minha mãe, porque ela teve 10 partos normais. E o 11º teve que ser uma cesariana por conta da situação que ela tinha ela estava com uma anemia muito grande, ela perdeu muito sangue e ela já estava assim numa evolução que ela não ficava mais na cidade do interior. Ela veio para Goiânia, ela foi para Goiânia para acompanhar o parto, né? E a doutora falou para ela que aí não tinha condições, porque eu estava sentada e precisava ser uma cesariana. Naquela época, precisava da autorização do marido para poder fazer qualquer coisa nesse sentido. Mas a doutora falou: olha, eu não vou esperar, porque eu tenho que salvar mãe e filha, né? Então, foi a cesariana que a minha mãe fez. Nessa época, a cesariana era vertical. Agora você imagina, né? Um corte vertical na barriga de uma mulher.
E a minha mãe ficou tomando sangue e eu tive que ser tratada e cuidada com muito zelo, porque eu também nasci com alguma dificuldade, né? Então, meus irmãos mais velhos começaram a cuidar de mim. Quando eu tinha mais ou menos uns 4, 5 meses de idade, a minha mãe, que não combinava muito mais com meu pai, separou e ela foi embora do interior para Goiânia. E aí começou uma saga, né, uma dificuldade. E assim, o que eu me lembro de ter uns 2 anos e vê-los procurando lugar para morar, porque não tinha casa, era casa de aluguel. E cada casa que chegava, eles perguntavam, tem criança? E a minha mãe, naquela época, ela tinha 4 crianças, né? Meus irmãos, que tá pouco acima de mim, e eu. Mas ela acabava encontrando e a gente foi crescendo ali naquela região mais centralizada de Goiânia, né? Nós moramos no setor centro-oeste, moramos na Fama, depois nós moramos na Cidade Jardim. Então, assim, a gente foi crescendo nisso. A minha infância foi o seguinte: como eu era filha de professora, minha irmã mais velha também professora, né, inclusive já efetivadas no estado, a minha irmã, os meus irmãos todos, né, como eu era caçula, como eu sou a caçula, os meus irmãos todos tinham aquele zelo, né? Eu morava com a minha mãe e os meus irmãos. Meu pai já era ausente no sentido de presença de pai, né, separado da minha mãe. E eu aprendi meu início de aprendizagem, de tudo, foi em casa. Minha irmã saía de casa e já deixava tarefa para eu fazer. Então eu fui conhecendo as letras, fui conhecendo números, e a minha brincadeira favorita era brincar de escolinha. Claro que eu sendo a professora, né? Brincar de escolinha eu sendo a professora. E eu escrevia no quadro e tudo. Comecei a estudar numa escola particular. Na minha época não podia entrar antes de 6 anos completos ou inteirando 7. E eu fiz 6 anos e fui matriculada numa escola particular, porque pública também, para entrar na escola pública naquela época, só entrava com processo seletivo. Imagina isso, né? A gente não tinha direito de estudar na escola pública. Para entrar na escola pública, você passava por um processo de seleção. E aí, eu estudei 2 anos nessa escola particular e depois eu fui para a escola estadual, fiz o processo seletivo, fui estudar na escola estadual. A escola que eu estudava, ela existe até hoje, é o Colégio Estadual Assis Chateaubriand, fica ali na Praça da Matriz, em Campinas, de frente ao Colégio Santa Clara. E eu fiz todo o meu ensino fundamental lá. Terminei, na época era a 8ª série, né? Terminei a 8ª série lá e já fui para outra escola, né, que era o Colégio Estadual Professor Pedro Gomes, que hoje é um CEPI, é um Centro de Educação em Período Integral. Ele sempre foi uma escola referência e na época também era, e tinha um curso chamado Habilitação Básica em Química. Tinha curso de patologia, tinha vários cursos. Na época que eu fui fazer ensino médio, existiam os cursos profissionalizantes, né? E aí eu fui fazer essa habilitação básica em química. Me achei. E a escola muito movimentada, uma escola que incentivava o protagonismo juvenil já naquela época, na década de 80, né? E fazia com que a gente procurasse ser bastante dinâmico. Então, assim, nós tínhamos na época o que hoje é chamado de Grêmio Estudantil, naquela época era Centro Cívico, e eu sempre participei do Centro Cívico, sempre participei de lideranças, de sala de aula, de tudo, eu sempre estava ali no meio, né? Falante, eu sempre fui muito falante. Na minha infância e adolescência ainda eu pratiquei vôlei, né? Eu fui jogadora de vôlei durante 6 anos e nós tínhamos as praças de esporte em Goiânia que promovia,
né, esse incentivo ao esporte. E eu fiz ping-pong, né, tênis de mesa que a gente chama hoje, mas na época era ping-pong. Eu fiz ginástica olímpica, eu fiz atletismo, pratiquei vários esportes, mas aquele que eu mais me identifiquei foi o voleibol. Fiz teste no hóquei, passei, mas aí eu já estava numa outra fase de vida, que era querendo ser professora, porque eu fui fazer química no Pedro Gomes, mas a minha mãe ela tinha vontade que eu fizesse um magistério, e ela ficava em cima de mim, eu falava, mãe, eu não quero ser professora, o salário de professor não é bom, né? E aí eu acabei indo fazer o magistério, porque minha mãe trabalhava na escola que tinha um magistério, e eu fui fazer esse magistério. E eu me lembro de uma pessoa muito importante na minha vida, que foi a professora de psicologia da educação. A professora, já no primeira série, nós tínhamos essa disciplina, e aí eu fui como ouvinte fazer essa aula. E a professora propôs uma atividade, era um trabalho que a gente tinha que elaborar uma prova, que ela queria ver a estética da prova. E eu lembro que eu sempre fui muito criativa, eu gosto muito de escrever e tudo. E aí eu fiz uma prova toda no capricho, com a letra, uma caneta preta, a caneta era porosa, e eu desenhei as linhas, fiz todos os detalhes dessa prova. A professora gostou tanto que ela pegou esse trabalho e saiu exibindo em tudo quanto é sala da escola para mostrar. Porque assim, hoje nós temos impressora, nós temos o computador. Na época a gente tinha mimeógrafo, né? E isso era algo assim que a escola, quando ela tinha um mimeógrafo a tinta, por exemplo, que fazia uma impressão melhor, nossa, ela estava uma escola de primeira, mas no geral o mimeógrafo era álcool, aquele que saía a letrinha toda roxinha e tal. Então assim, a gente tinha que fazer muita coisa manualmente. E eu fiz essa prova e esse trabalho, e essa professora saiu mostrando isso, e ela falava assim, olha, você tem todas as potencialidades de ser professora. E aquilo me motivou. Eu nunca mais saí da sala do magistério, né? Fiquei lá no curso. Isso fez com que eu fosse a professora Dirce, né? Eu não sei se ela ainda é viva, eu não tenho notícias dela, mas essa professora, ela marcou muito para mim, por conta dela ter me incentivado o quanto ela incentivou. Minha mãe já tinha tentado demais e a minha mãe não tinha conseguido. E ela, com um gesto, né? Ela fez toda a diferença, e eu fui fazer esse magistério. E quando eu estava fazendo o terceiro ano do magistério, a minha professora de estágio, que era a mesma professora Lúcia, era uma professora assim, eu acho que eu me pareço muito com ela, enérgica, uma professora assim, firme, mas assim, uma pessoa muito competente, que generosa, eu falo generosa, e as escolas ligavam, né, atrás de professores para fazer estágio, para poder, escolas particulares, pequenas escolas particulares em Goiânia, e eles ligavam para encontrar, né, esses profissionais. E pediu para ela indicar pessoas, e eu fui uma das indicadas, nós fomos 3 indicadas, e eu fui uma das indicadas, e nós fomos fazer um teste na escola. Era uma escola ali no setor oeste, né, na rua R11, e quando eu cheguei para fazer o teste, essas coisas são interessantes. A dona da escola parece que ela se identificou comigo, e eu fiz o teste e eu fui a única que acertei, porque o teste era o seguinte, era um ditado, né, era um ditado que era feito pela dona da escola, e entre outras coisas que ela observava com toda certeza, ela observava se a gente sabia escrever, qual era a qualidade da gente. E foram 100 palavras, e eu acertei todas 100 palavras, a escrita das 100 palavras. Eu fui a única que acertou todas. E essa mulher virou uma coisa comigo, inclusive até hoje ela é minha amiga, né? Elas eram 3 donas dessa escola. Elas tiveram essa escola lá por cerca de uns 30 anos. A Marília, a Marilda e a Márcia.
E a Marília, que era a mais, vamos falar assim, a diretora, né, ali, a que tomava conta mais assim diretamente do pedagógico, ela era professora da sala de aula, ela teve que ocupar a sala porque não tinha professor para a sala, a pessoa abandonou e tudo, e eles estavam tentando encontrar, né, professor certo. E aí ela falou, ó, você vai fazer estágio na minha sala. E ela era extremamente ocupada, então acabava que, em vez de estágio, eu estava lá dando a aula mesmo. E a gente fazia esse estágio, você sabe o que a gente ganhava para fazer o estágio? O vale transporte. Era o que a gente ganhava para fazer o estágio. Mas aquilo era importante demais, por quê? Porque ia determinar, né, nossa vida futura. Então eu terminei o ensino médio, né, e quando eu fiz o 3º ano do magistério, a Marília me deu uma sala de aula. E eu fui ser alfabetizadora. Primeira vez na minha vida que eu estava trabalhando, mas era assim, e com alfabetização. Então, trabalhei durante mais ou menos quase 6 anos na educação infantil e em escolas particulares em Goiânia. Eu trabalhei numa escola chamada A Sementinha e essa da Marília, que é a escola Pequeno Polegar. E lá eu fiquei conhecendo, né, uma mãe não, ela não era diretamente a mãe, mas era a responsável pelos meninos, que tomava conta, que cuidava de tudo, e ela não queria como professora do menino de jeito nenhum. Ela falou para a dona da escola, olha, tira essa professora que eu não quero essa professora. Mas a Marília já me conhecia, ela falou, olha, você vai aguardar, porque quando você conhecer essa professora, você vai ver que ela tem muita qualidade. Que é a Eva. Eu conheci a Eva, não me lembro se foi 84 ou 85, alguma coisa nesse estilo. E aí, quando eu comecei a ser professora do Rodrigo, que era o menino que ela cuidava, ela não tinha, eles precisavam de um professor para acompanhar em casa e ela me contratou para ser professora dele, né, particular. E aí eu saía da escola, ia para lá e aí começou uma amizade muito grande, né, com a Eva. E nessa época, por acaso, ela me chamou para ir numa festa e me apresentou, né, a pessoa que seria o meu companheiro de uma vida inteira, pai dos meus filhos, que é o Adão. Então, quando eu conheci o Adão, eu conheci através da Eva e viemos passear aqui em Professor Jamil. Eu não conhecia, nunca tinha vindo, né? Eu sou extremamente urbana, eu era extremamente urbana, eu só conhecia Goiânia, eu só saía para shopping, eu só saía para, quer dizer, shopping assim, né? Porque em 81 foi inaugurado o Flamboyant, então eu ia, né, barzinho, essas coisas mais urbanas, né? E aí, quando eu conheci o Adão, ele me chamou para vir aqui, eu vim, fiquei conhecendo e fiquei, assim, encantada, porque eu não conhecia de forma nenhuma, e tudo aqui me agradou. Então, logo em 1990, a gente casou, né? Depois de 10 meses, a gente se casou. Não foi por causa de nada, foi por causa de sentimento mesmo, né? Quer dizer, naquela época tinha muita história assim, vai casar porque tá grávida e tudo, e com essa pressa toda. Não, não era nada disso. Nós resolvemos casar, foi uma decisão, e a gente casou, e eu decidi, assim, foi uma decisão nossa também de ter filho logo, porque nós tínhamos 24 anos, né, 23 eu tinha, e ele também, 23 na verdade, 24 foi quando o Vinícius nasceu, e aí a gente resolveu ter logo o filho, e nós tivemos o Vinícius, né. Quando o Vinícius estava com 10 meses de idade, eu aprendi a andar de moto porque o Adão me ensinou. E aí eu ia trabalhar na moto, eu tinha uma moto para ir trabalhar, que eu trabalhava no escritório do meu irmão, e nessa época eu tinha largado de ser professora, porque eu acreditava que ser professora e ser esposa não dava certo. Eu achava que casamento e escola não funcionava nunca.
por conta da gente ter que dedicar muito ao trabalho, né? E ter que dedicar também à família. Então eu fui trabalhar com meu irmão no escritório de contabilidade, e eu trabalhei com ele por muito tempo e foi ótimo, porque eu aprendi muita coisa também. E já em 1989, Humberto, eu tive o meu primeiro contato com um computador, daqueles computadores que tem a caixa, né, grande, assim, o monitor dele é uma caixa. Ele era um peso enorme, ele ocupava um espaço muito grande. E ele trabalhava no DOS ainda. Eu trabalhei com o sistema DOS antes do Windows, né? E eu aprendi muita coisa com isso. Aprendi coisas demais. E foi uma experiência grande na minha vida, o fato de eu ter, né, convivido com esse computador. Mas aí, como eu estava dizendo, quando o Vinícius estava com 10 meses, eu sofri um acidente de moto em Goiânia. Foi um acidente muito grave, eu machuquei muito e eu tive que... Eu desiludi, falar a verdade era essa, eu desiludi, parece que eu peguei medo, trauma. E o meu sogro, ele foi uma pessoa assim, ele teve uns episódios tão marcantes na minha vida que é de encabular, né? Minha mãe falava assim, você ganhou um pai. Realmente eu ganhei um pai. Quando eu acidentei, naquela época nós não tínhamos celular, não tinha telefone para ficar ligando, né? Aqui, para comunicar, era só se você fosse lá no posto telefônico, fazer uma ligação e tal. Era bem complicado, né, para comunicar aqui com o professor Jamil. Mas foi tão interessante que eu sofri esse acidente numa segunda-feira à noite. Acho que eu nunca vou esquecer nem a data. Eu sofri um acidente dia 8 de junho de 1991. E eu sofri esse acidente por volta de umas 18h30, lá na Avenida T4, no setor Bueno. E eu fiquei mais ou menos umas 3h30 desmaiada lá no Hugo. Quando eu fui acordando, eu olhava para o teto e pensava assim, acho que eu morri. Teto branco, olhei para o teto, fiquei pensando, eu acho que eu morri. Aí o Adão estava do meu lado e falou assim, eu fui levantar, eu não conseguia mexer. Aí ele falou, não, meu bem, calma, fica tranquila, você sofreu um acidente e tal. Aí foi um pesadelo, aí veio todo aquele choque, né? Porque ele tinha visto o acidente, ele estava na outra moto, ele viu o acidente, foi ele que me socorreu. Então, nessa noite, foi a noite do meu pesadelo, não dormi nada, as dores intensas demais, e os médicos tinham tirado a radiografia, disse que eu não tinha quebrado nada, mas eu não mexia nada. Fui embora para casa e a Maria morava com a gente e cuidava do Vinícius para mim. Ela ficou assustadíssima. Mas por incrível que pareça, na terça-feira pela manhã, quase que nas primeiras horas do dia, umas 9 horas da manhã mais ou menos, o seu Generoso chegou na minha casa. Ele falou, eu sabia que eu tinha que vir aqui. Eu sabia. Chegou lá, eu estava toda arrebentada no sofá, machucada, pescoço roxo, não mexia para levantar, era aquela novela. No que ele me viu daquele jeito, ele falou assim, não, peraí, vou voltar lá na Boa Nova, que o compadre Alírio vai receitar os remédios certos para você. Pois ele voltou aqui em Professor Jamil, ele voltou aqui na Boa Nova, tirou a receita, comprou os remédios e voltou para Goiânia naquele mesmo dia levando os remédios para que eu conseguisse ter uma condição um pouquinho melhor. E aí ele falou assim, não, você não vai ficar aqui, porque você tem o Vinícius pequeno e a Maria sozinha não vai dar conta de cuidar de você e do Vinícius, você vai embora lá para casa porque é divina e eu vamos ajudar a cuidar de você. E eu vim para cá. Vim para cá e eles foram cuidar de mim e do Vinícius, porque o Adão trabalhava o dia todo, não tinha nem jeito, nem se ele quisesse, né? E nessa minha estadia aqui, o seu Alírio, que eu já conhecia já desde quando eu vim aqui a primeira vez, ele estava procurando uma pessoa que fizesse a campanha dele, que ele estava se candidatando a prefeito. Ia ser a primeira eleição de Professor Jamil, né, de quando foi emancipado, né, o município.
E aí ele estava procurando uma pessoa, e eu falei, o senhor encontrou, porque eu vou trabalhar para o senhor. E eu quis mudar para cá. O Adão ficou impressionadíssimo, ele falava, não, você tem certeza? Eu falei, tenho, quero mudar para professor Jamil, vou mudar para lá, vou mudar para o Jamil, vou mudar para Boa Nova. Vamos mudar. E ele, com muito custo, né, muito poder de lábia que eu tinha, eu convenci a vir. Claro que a minha sogra, né, a Dona Divina, o seu Generoso ficaram felizes porque o que a gente mais quer é ter os filhos perto da gente, né? E eles tinham assim, um carinho muito grande com todos nós, então eles me apoiaram muito. E eu vim para o professor Jamil, só que aqui começou uma saga terrível, porque, para começar, não achava casa para alugar. Ou se achava, a casa era muito sem estrutura. Mas nós achamos uma casinha ali na Redenção e mudamos para lá. Para entrar o sofá, para você ter uma noção, teve que quebrar o braço, sofá. Mas nós entramos lá para dentro. E eu, que vinha de uma vida urbana, como eu falei anteriormente, né, vivendo na cidade grande e tal, me vi na seguinte situação. O banheiro era só com chuveiro. Não tinha vaso, era privada. Aí você imagina uma pessoa que nunca teve essa experiência, né, na vida, passar por isso. Para mim foi uma coisa assim, tão intensa, né? E aí seu Alírio já ganhou a eleição, eu trabalhei para ele, né, na campanha, ele ganhou a eleição e ele me deu um emprego na prefeitura, coisa que gerou também uma paixão das pessoas do lugar, porque eles falavam que eu não era daqui, né? E eu vim, realmente, eu era uma forasteira, né? Cheguei aqui de fora, mas ele fez uma reunião lá e falou para o povo o seguinte, olha, o compadre Generoso mora aqui uma vida inteira. Da família dele, que é uma família enorme, tem mais de 30 pessoas, não tem ninguém a não ser a nora dele. Então ela é representante da família do meu compadre. E foi onde o pessoal começou a calar um pouco. Mas a gente, né, teve toda essa dificuldade. Mas por que eu já falei nesse assunto relacionando lá com a história da falta de banheiro, né, da falta de vaso, de ter uma privada? Eu saía do setor Boa Nova aqui, na Redenção, ia lá para o final do setor Resende a pé, todos os dias, né, porque aqui nós andávamos todos a pé, uma vida muito mais saudável. E nesse caminho, que às vezes eu ia acompanhada, né? Eu tinha uma comadre que eu gostava demais, ela já não está nesse plano, mas assim, nós viramos amigas assim de infância. A gente ia junto e eu falava para ela assim, ô comadre, como é que a pessoa não tem um vaso sanitário? Um vaso sanitário é uma coisa muito pouca. Isso é muito pouco. Então, quando eu vim para professor Jamil, poucas casas eram casas com uma infraestrutura de qualidade, assim, de mínimo de qualidade de vida, sabe? Era privada mesmo. Não estou diminuindo isso por conta de ser privada, mas assim, eu pensava que o mínimo que um ser humano podia querer era um banheiro com um vaso sanitário, uma fossa. Eu achava que isso era básico demais para ser para tão poucas pessoas, né? E eu andava nesse caminho desse jeito, a gente ia trabalhar e tudo. Então, quando a gente começou na prefeitura, que não tinha uma caneta, né? Seu Alírio teve que comprar caneta, cadeira, começou do zero mesmo, a não ser umas máquinas velhas que veio, né? Ele herdou, na época ele herdou. Ele herdou aqui para o professor Jamil 17 funcionários, que eram concursados, herdou um caminhão velho, uma Patrol, também velha. No mais, foi tudo adquirido por ele. E eu trabalhava no departamento pessoal, eu já tinha convivência com computador e tudo, então assim, isso tudo já facilitou o processo, né?
eu pude contribuir bastante. Eu ia para Goiânia trabalhar no escritório que era o assessor dele aqui, e eu fazia a folha de pagamento, aprendi a mexer com o sistema todo, e fui vendo tudo que foi sendo montado, né? Ele construía esse prédio da prefeitura que tem aí, que ele construiu, assim, por uma inspiração tão maravilhosa, porque ele ligou a cidade, né? Que tinha essa lacuna tão grande. E aí, trabalhando na escola, mas eu com muita energia, sempre assim, cheia de coisas, de vitalidade. E o interessante também foi o seguinte: eu fiquei morando na casa dos meus sogros. E a minha mãe, mas a minha irmã, que morava numa chácara em Goiânia, elas precisavam de uma companhia. E eles vieram e pediram o Adão para ir para lá com o Vinícius. E o Adão foi para lá. Então o Adão morava em Goiânia com o Vinícius e eu morava aqui na casa dos pais dele. A gente trocou, né? Fez um intercâmbio de pais. E a gente encontrava os finais de semana. Todo final de semana ou eu vinha ou ele ia. E assim nós fomos levando a vida. Mas durante a semana eu chegava em casa, ficava caçando o que fazer, né? Procurando o que fazer e tudo. E eu resolvi estudar. Falei, vou estudar, fazer outro curso. E o que tinha aqui era um curso de contabilidade, um curso técnico de contabilidade. E eu fui para essa escola. Lá nessa escola eu fiquei conhecendo uma professora, o nome dela era Magda. Ela vinha de Piracanjuba, num sofrimento muito grande, mas ela tinha passado no concurso e para ela tomar posse, ela precisava de um lugar e tinha vaga que ela vinha. Mas ela estava doida para ir embora e surgiu uma vaga em Piracanjuba e ela queria ir embora. E eu já tinha feito magistério, eu já tinha sido professora e etc. E naquela época, a graduação que eles solicitavam era o magistério, né? E aí, tá lá estudando, ela falou, Valda, que desperdício você aqui estudando, você precisa estar do lado de cá, dando aula. E eu preciso de uma pessoa para entrar no meu lugar, porque eu tenho que ir embora. E aí ela foi e falou com o diretor, na época o diretor era o Geraci. O Geraci falou, não, na hora, vamos pegar os documentos dela e já encaminhou tudo. E eles ficaram tão admirados, porque naquela época nós éramos chamados de prolabore. Os prolabore que entravam, eles demoravam, às vezes, 4 meses para receber. Eu entrei num mês, no outro eu já recebia. Eles ficavam indignados, falavam assim, gente, mas que coisa. Só porque, quando eu trabalhava em Goiânia, eu fiz algumas substituições no estado. Então eu já tinha tido um vínculo, acho que isso tudo facilitou, né? Tá bom. E aí a gente foi trabalhar como prolabore. Venceu o mandato do seu Alírio, os 4 anos, né, de 92 a 96. Ele não candidatou à reeleição, o candidato dele não foi eleito, né, trocou tudo e tal. E eu me vi em professor Jamil tendo que continuar na profissão, né, que eu já tinha escolhido lá atrás, que é ser professora. E eu continuei trabalhando no colégio como prolabore. E aí eu já tinha tido, nessa época eu já tinha um Vinícius grandinho e fiquei grávida da Vitória. E fomos trabalhando. Quando foi em 98, surgiu um concurso público, que foi o último sem a exigência de uma licenciatura. E a gente fez esse concurso, passei no concurso, fiquei em 2º lugar, graças a Deus. Esse lugar, isso não importa, né? O importante é ter passado. Passei nesse concurso e fui trabalhar, né? Escolhi até minha área, porque a minha área eu dava aula de Química, Física e Biologia, né? Que era a área da Magda, que ela já deixou para mim. E aí, como eu dei certo, o povo também, quando a gente dá certo na função, o pessoal, né, valoriza isso. E eu fui dedicando a estudar e tal, fiz esse concurso, eu já estava grávida da minha 3ª filha, né, que é a Vivian, e muito preocupada, com medo de ficar sem emprego, porque se hoje não tem emprego em professor Jamil, você imagina em 98, como é que não era. Mas eu esqueci de falar um pedacinho. Em 96, assim que a Vitória nasceu, nós resolvemos montar uma escola de informática, né? Você lembra que a gente montou uma escola de informática? Sim. E a gente tinha vontade, né, que as pessoas tivessem contato
com essa linguagem que estava tomando conta, né, de todos os espaços. E naquela época ainda era raro, né? E era raro, nossa, e nós dois metemos a cara, né, de ser empreendedor, né? Sim. E montamos essa escola. Muita gente aprendeu, né, a usar o computador com a gente e tudo, né? Assim, tem pessoas que ficaram bem marcantes. E depois a gente tocou essa escola por um tempo. Mas isso é um capítulo à parte, né? Que uma outra hora a gente conta dessa história. E aí continuei na escola, passei nesse concurso e tudo. Aí muda o governo. O governo era do PMDB, que era o Maguito Vilela, e aí entra o Marconi Perillo, que era do PSDB. E já chegou revolucionando e mudando tudo, e falava que não ia validar o concurso, e aí foi aquele sofrimento. Mas graças a Deus ele validou, e no dia 2 de agosto de 99 eu tomei posse para trabalhar na escola aí, no estado, né, como efetiva. Beleza. Em 2000, a gente estava muito cheio de razão, né? Você vê, em 96, foi sancionada a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, que exigia, no mínimo, uma licenciatura para as pessoas, né? Mas nós estávamos lá, tinha passado concurso, achava que tinha sido alcançado o céu, né? E aí, em 2000, a gente vai e faz um movimento aí de greve, querendo exigir direitos e tudo. E nós tínhamos um subsecretário, que na época chamava subsecretário, hoje é coordenador regional, na época era subsecretário. E ele fez uma reunião com a gente, ele veio, né? Porque nós temos um movimento muito grande aí de paralisação, porque estava todo mundo concursado achando que estava podendo. E a gente fez essa mobilização e ele veio, reuniu com a gente lá na igreja e falou para nós, vocês estão querendo fazer movimento para valorização, vocês não têm nem formação. Como assim? Vai estudar. Vocês têm que ir a estudar. E aquilo mexeu muito com a gente. Ele me conseguiu provocar bastante. E foi quando a gente foi procurar, né, as faculdades da vida. E eu fiz vestibular lá na UFG, passei para física e comecei a estudar. E começou uma saga tremenda de viajar, levantar 4 horas da manhã, ir para o Trevo Floresta, ficar lá parada porque não tinha transporte daqui para Goiânia, então eu pegava transporte, eu pagava o transporte para ir com o pessoal de Piracanjuba e eu ficava no Trevo esperando, eu chegava lá, ficava sozinha naquele escuridão, chegava, o pessoal não aceitava muito, deitava nos bancos, não dava vaga, não, era uma novela. E eu fiquei 1 ano e meio nessa história, e menino pequeno, e veio então o processo de escolha para gestor. Quando surgiu a oportunidade, né, quando veio lá em 2000 final de 2000, esse projeto para eleição de diretor, eu falei que eu ia ser candidata a diretora, porque ninguém na escola estava na faculdade, precisava estar na faculdade, e eu estava, falei, não, eu vou ser. E eu me candidatei à direção, fui eleita, e bastante cobrada, né, vigiada, perseguida, mas isso não me abalou em momento nenhum, porque eu sabia que eu tinha um papel importante a desempenhar e eu não tinha medo, eu nunca tive medo, eu não tenho medo, eu sou bastante corajosa. E aí eu fui eleita gestora, né, naquela época, fiz muitos cursos, viajei muito, participei de muita formação, porque no governo do Marconi teve muito isso, né? Essas formações, que tem até hoje, mas naquela época foi bastante intenso. E aí, nessa situação de ser gestora, esposa, mãe e estudante do curso de Física na Federal, isso não funcionava. Não funcionava. Não estava dando certo. E eu entrei num processo depressivo muito grande, porque eu tinha sonhos de entrar na UFG, né? Mas aí, o que eu fiz? Na época surgiram as parceladas.
E eu fui fazer uma parcelada lá em Ipameri. Aí eu viajava de professor Jamil para Ipameri e fui fazer química lá, que era muito mais minha praia, que tinha muito mais a ver comigo. Nós éramos a primeira turma da universidade, lá da UEG, né, Universidade Estadual de Goiás. E lá eu me formei, né, em 2005 eu me formei em química. E de lá para cá sempre procurei continuar estudando. E quando eu estava no meio do curso, eu saí de professor Jamil, fui para Caldas Novas, morei em Caldas Novas para facilitar minha vida, porque ficava mais perto da faculdade. E aí, mais o Adão, concursado aqui em professor Jamil, a gente voltou. Viemos, e a nossa casa aqui e tudo. Voltamos e aí fui e voltei para o colégio. No colégio eu ocupei várias funções, sempre de chefia, porque coordenadora, né, coordenadora pedagógica e tudo, até que em 2014, eu fui novamente candidata à eleição e novamente fui eleita para ser diretora da escola, né, e aí eu fui gestora lá até 2018. Em 2018 eu fui convidada para ser tutora educacional. Fui tutora educacional lá, né, na Regional de Piracanjuba, atendia várias escolas da regional. E aí o governo mudou novamente, né? O Marconi perdeu, o José Hélio perdeu a eleição e o Caiado ganhou a eleição. E eu fiquei com muito medo, falei, bom, não posso ficar aqui esperando, né? Porque demorou um tempo até que a professora Aurora viesse, né, assumir a coordenação regional, porque ela passou também por um processo seletivo e tudo. A indicação dela não foi uma indicação apenas política, mas por competência e tudo mais. E aí eu retomei a sala de aula, né? E estava aqui trabalhando na escola. Um belo dia eu recebo uma ligação na hora do almoço. Professora Valda? Falei, oi. Aqui quem está falando é a professora Aurora. Pensei, ixi, o que será que eu aprontei, né? Ela falou, olha, professora, você não me conhece pessoalmente, eu também não te conheço pessoalmente, mas eu quero falar com você amanhã, após o almoço. Eu te aguardo aqui na coordenação regional. Falei, tudo bem. E eu pensei, pronto, e agora, né? O que será que aconteceu? O que será que eu fiz e tudo? E aí, fui encontrá-la. Cheguei lá, encontrei algumas pessoas que já eram minhas conhecidas e tudo, fui muito bem recebida, né? A Heloísa, que é minha chefe, me recebeu super bem. E a Aurora chegou para falar comigo. E eu pensei, nossa, ela assim, ela é uma mulher um pouco mais baixa do que eu, mas ela tem uma postura assim muito forte, né? E ela chegou, boa tarde, tá, olha, eu já ouvi muito falar de você, e eu ouvi muitas coisas, e eu ouvi coisas boas, e eu quero te fazer uma proposta. Aliás, eu vou fazer 2 propostas. A primeira é para você ser gestora de uma escola aqui de Piracanjuba. Eu falei, não aceito. Muito obrigada. Direção de escola eu não quero. Eu estava muito decepcionada, eu estava cansada, né? Porque as pessoas... Aí depois eu vou contar a história desse processo de decepção. As pessoas, elas querem que você seja boazinha, e eu não tenho essa natureza de ser boazinha, né? Falei, não, muito obrigada, não quero não aceito esse desafio, não. Aí ela falou, não, tudo bem, esquece. A outra é para você ser tutora. Aí eu falei, não, essa daí eu já aceito. Isso aí eu já aceito, porque é uma coisa que eu gosto, né? Mas você vai ser tutora na escola que eu queria que você fosse diretora. Eu falei, tudo bem, aí também eu aceito o desafio. E assumi esse desafio, né, de ser tutora educacional, de estar nessa tutoria educacional. Recentemente passamos por um processo terrível, perdemos horas, tivemos que fazer processo seletivo de novo, tive que fazer prova de novo, fazer kit ficha limpa 2 vezes, um processo longo e tudo, mas assim, para mim vale a pena. Por quê? É uma função que eu me identifiquei, porque eu posso passar para as pessoas as experiências que eu tive enquanto eu estive na gestão.
Isso para mim é muito bom, me dá satisfação pessoal, muita satisfação pessoal. Quando houve esse movimento aí, né, desse processo em janeiro, que não tinha como pagar a gente mais e tal, muita gente saiu da função. E eu tomei a decisão de ficar, eu sofri muito, eu chorei muito, porque eu pensava no salário, eu pensava nas dificuldades, mas o que pesou de fato? A satisfação que eu sentia, o prazer que eu sentia em estar naquela função, exercendo e criando as possibilidades que eu tinha. Então, e a professora Aurora, a Heloísa conversaram muito comigo e eu fiquei firme. Por alguns dias ficou sendo apenas eu a tutora da regional, porque eu tenho uma colega que está de licença maternidade, ela volta agora segunda-feira. Mas estava só eu na ativa, né? E aí, graças a Deus, as coisas mudaram e a gente continuou, porque nós temos uma equipe muito forte, então, assim, foi muito importante as mudanças que foram promovidas aí pelo governo para organizar a nossa situação nessa função de tutor, porque ela faz diferença, sim. Então, eu acho que eu fiz, assim, uma longa história para chegar, né, no momento que a gente está agora. Nesse prazo em 2018, aliás, vamos começar mais atrás um pouquinho, em 2017, nós ficamos assim um pouco sem chão porque nós perdemos o seu Generons. Depois, em 2018, eu perdi minha mãe. Em 2018, nasceu minha neta, minha primeira neta. E tudo assim muito intenso, muito complicado, né? Tudo muito difícil. Em 2020, nasce meu neto. E vem esse tanto de enxurrada de coisas.